Fraseado do choro, uma análise de estilo por padrões de recorrência, por Mário Sévio. O projeto Fraseado do Choro foi vencedor do edital Retomada Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. O que é forma no choro? A forma é o que organiza uma obra musical, marcando temas e mudanças de parte numa composição. Como as danças europeias, que chegaram aqui no Segundo Império, como a valsa, a shots, a polca, o choro estabilizou-se na forma rondó. O que é forma rondó? Como ela acontece no choro? O rondó tem um tema recorrente, um refrão, e que alterna com uma, duas, três ou mais digressões. O rondó do choro cristalizou-se em 3 partes de 16 compassos. Nestes casos, as partes A, B e C, elas obedecem ao seguinte esquema: AA, BB, A, CC, A. Mas há também choros em 2 partes. A forma seria AA, BB, A. Nas partes de choros em 16 compassos, há uma cadência final no 16º compasso, no último compasso. Essa estrutura está também nas polcas, tangos brasileiros, choros machichados, choros sambados em paridade rítmica 7+9, como conhecido por Esas de Solon, do Pixinguinha e do Benedito Lacerda. Choros em 32 compassos por parte começaram a aparecer mais frequentemente na primeira metade do século XX, a partir dos padrões sambados. Nesses choros, a cadência final acontece no 31º compasso. Há também, nesses casos, choros em 2 partes, como é o caso do Doce de Coco, do Jacó do Mondolim. Como são as relações melódica e harmônica entre as seções de um choro? Em relação às melodias e harmonias, os temas dos choros, os temas das partes do choro, costumam ser independentes. Essas partes se relacionam por tons vizinhos, por homônimos e relativos. Em choros em 3 partes, como os do Pixinguinha e Benedito Lacerda, podem existir as seguintes relações de tonalidades. A está em modo maior, B na região dominante e C na subdominante. Ou seja, se A estiver em Dó maior, B aparecerá em Sol maior e C em Fá maior, como é o caso de Descendo a Serra. Outra opção. A está em modo maior, B na região relativa menor e C na subdominante. Se A estiver em Dó maior, B aparecerá em Lá menor e C em Fá maior, como é o caso do choro Seu Lourenço no Vinho. E outra opção ainda, A está no modo menor, B na região relativa maior e C na região homônima maior. Se A estiver em Ré menor, B aparecerá em Fá maior e C em Ré maior, como é o caso do Naquele Tempo. Há alternativas à forma rondó no choro? Uma forma alternativa a essa forma rondó é o tema com variações. Isso acontece quando exposições sucessivas de um tema são apresentadas em contextos alterados. No choro, a gente poderia considerar o tema com variações acontecendo no Urubu e o Gavião, que reúne variações do Pixinguinha sobre o refrão da música Urubu Malandro. São variações ou improvisações sobre repetições da sequência harmônica dominante tônica. Há casos onde se mistura a forma rondó com o tema com variações. Quando uma das partes aparece variada ou alterada, uma das partes de um determinado choro.
Um exemplo disso é a parte C da valsa Confidências, do Ernesto Nazaré. Outro exemplo da forma tema com variações aparece no arranjo do Jacó do Bandolim para Brejeiro, do Ernesto Nazaré. Jacó faz uma reexposição do tema no modo menor. O que é fraseologia? A fraseologia estuda os sons que se articulam em pequenos agrupamentos para formarem conjuntos maiores. Tais agrupamentos são o inciso, que é o menor elemento, o membro de frase, 2 ou mais incisos, a frase, 2 ou mais membros de frase, e o período, formado por 2 ou mais frases. A estrutura fraseológica dos gêneros brasileiros binários que deram origem ao choro é uma redução métrica quaternária da música no sistema tonal ocidental, com o uso da frase periódica de 4 compassos. Quais são as peculiaridades da fraseologia do choro? O início de um agrupamento musical pode ser tético, se iniciar com teses, ou seja, no apoio, anacrústico, se iniciar com arses, ou seja, no impulso, e acéfalo, se iniciar após teses, com precedência de pausa não superior a um tempo. O choro tem uma série de peculiaridades em relação aos seus inícios e suas terminações. Quais são os motivos iniciais recorrentes no repertório de choros? A maior parte dos choros iniciam-se em anacruzes, com 3 semicolcheias, como é o caso do Diabinho Maluco, de Jacó do Bandolim, de Norá, de Benedito Lacerda, Doutor Sabe Tudo, de Lermando Reis, Flor Amorosa, de Joaquim Calado, Forró de Gala, de Jacó do Bandolim. Mas não há só anacruzes em 3 semicolcheias, né? Os choros sambados têm alguma particularidade? Geralmente, choros sambados em paridade rítmica 9/7 tem a primeira nota do primeiro compasso antecipada em uma semicolcheia, como é o caso de Lamentos, de Pixinguinha, e Noites Cariocas, de Jacó do Bandolim. Essa semicolcheia adiantada pode ser compreendida como teses, apesar de, na escrita, ser uma síncope e metricamente pertencer à anacruze. Então, conclui-se que alguns conceitos da fraseologia ocidental necessitam ser revistos nas análises dos procedimentos melódicos em gêneros, em músicas que têm influência da música africana. Já em choros, no padrão sambado, em paridade rítmica 7/9, a anacruze conclui no primeiro tempo do compasso, na tese, no primeiro compasso. E isso parece explicar porque esses choros compostos sob a influência da polca, do tango brasileiro, do machixe, se adaptaram bem aos choros no padrão sambado 7/9. Como é o caso de muitas músicas do Pixinguinha, as anacruzes nos inícios dos choros, elas podem se apresentar pertencente a um motivo inicial, como é o caso do Chorando Baixinho, do Abel Ferreira, como um elemento de introdução, podendo estar na própria melodia, como em Feitiço, do Jacó do Bandolim, ou na baixaria do contraponto, como é o caso do Sedutor, de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Quais são as terminações recorrentes no repertório de choros? O final de um agrupamento musical pode ter terminação masculina, se finalizar no apoio, na teses, ou terminação feminina, se finalizar após o apoio. Existe também a terminação masculina com caráter feminino. Ela finaliza na teses, mas com efeito parecido da terminação feminina. É um tipo de finalização que se segue a cadência final de uma parte de um choro. Há alguma particularidade nos choros sambados? Nas terminações, nas cadências conclusivas, por exemplo, onde a primeira nota concluiria na teses, ela aparece adiantada
uma semicolcheia, tanto no padrão 7+9 quanto no padrão 9+7, em paridade rítmica 7+9 ou em paridade rítmica 9+7. A diferença está que na imparidade rítmica 7+9, essa frase, esse motivo conclusivo, quero dizer, ele está em um compasso, como é o caso de Menina do Sobrado, de Zequinha Reis, e Juriti, de Raul Silva. Nos choros em paridade rítmica 9+7, essas terminações estão em 2 compassos, como é do Quiá, do Luiz Americano, e Saxofone Porque Choras, do Ratinho. Bom, essas terminações, tanto em um compasso quanto 2 compassos, existem vários padrões, né? Alguns mais usados que os outros, mas eles, como eles não fazem parte do discurso melódico principal, são usados diferentes padrões para uma mesma terminação. Em relação à sua organização rítmica, como é a estrutura fraseológica de um choro? Na fraseologia, período e sentença são os agrupamentos mais completos. A forma em período consiste em o antecedente, como oração interrogativa, que finaliza em cadência suspensiva, e o consequente, respondendo ao antecedente, finaliza em cadência conclusiva. Os períodos ou sentenças se baseiam nos seguintes elementos. 1. Um enunciado inicial, a ideia motriz. 2. Uma repetição literal ou variada desse enunciado. 3. Uma ideia contrastante que se opõe à principal. E um desfecho. Os choros têm esses elementos, mas eles se diferenciam em suas posições. As 4 frases de 4 compassos de um choro de 16 compassos têm a seguinte organização. A frase 1 vai do compasso 1 ao 4, a frase 2 do compasso 5 ao 8, a frase 3 do compasso 9 ao 12 e a frase 4 do compasso 13 ao 16. As partes de choros organizadas em períodos são a maioria dos casos. Nelas, o antecedente e o consequente são separados por uma ideia contrastante. O consequente é seguido de um desfecho. Esse é o caso da parte A do choro Segura Ele, do Pixinguinha e Benedito Lacerda. Mas quando as partes dos choros são organizadas em sentenças, as 2 primeiras frases são semelhantes e apresentadas em sequência. São seguidas por uma ideia contrastante e um desfecho. Esse é o caso da parte A da polca choro A Vida é um Buraco, do Pixinguinha. São características das frases. As frases 1, 2 e 3 geralmente possuem estrutura simétrica. Em geral, cada uma delas possui 2 semifrases de 2 compassos. O final da frase 3 costuma ser modificado para conectar-se à frase 4. Na maioria dos casos, a frase final 4 não se divide em 2 semifrases. Ela tem normalmente maior número de notas por compasso. Isso se dá em razão do impulso cadencial em direção à conclusão da parte. Em relação à sua organização harmônica, como é a estrutura fraseológica de um choro? Do ponto de vista da organização harmônica, em geral, uma parte de choro organizada em período tem a frase 1 estabelecendo a tonalidade, a frase 2 é contrastante em relação à frase 1, ela conclui, na maioria dos casos, em cadência suspensiva. As frases 1 e 3 nem sempre são idênticas. A frase 3 visa o impulso harmônico para a frase 4, normalmente para a região da subdominante. E a frase 4 tem função de desfecho e termina em cadência conclusiva. Há algo particular entre choros sambados? Esse modelo que a gente estudou
das 4 frases em choros em 16 compassos, ele pode ser adaptado e ampliado quando a gente estiver estudando choros em 32 compassos, como esses em paridade rítmica 9+7, como os que o Jacó do Bandolim gravou, como Noites Cariocas, o famoso Noites Cariocas. Novos aspectos rítmicos e melódicos e uma nova organização fraseológica surgiu a partir desses choros no estilo sambado. O padrão desses choros apresenta uma repetição na célula de acompanhamento a cada 16 semicolcheias, ou seja, a cada 2 compassos de 2x4, ou a cada 16 pulsos, se você considerar a rítmica aditiva africana. O modelo de 4 frases se aplica em uma parte de 32 compassos? A gente deve considerar as 4 frases do modelo que a gente estudou como frases de 8 compassos, formando então 32 compassos, né? E essas frases seriam divididas em 2 agrupamentos. O primeiro agrupamento de 16 compassos apresenta no penúltimo compasso, no compasso 15, a cadência conclusiva, como Ré7 para Sol no choro Noites Cariocas, ou cadência suspensiva, Lá7 no choro Murmurando. O segundo agrupamento apresenta sempre cadência conclusiva no penúltimo compasso, no compasso 30. A seguinte estrutura ilustra as partes A dos choros Noites Cariocas e Murmurando. Essas partes são divididas em 4 frases de 8 compassos. A gente viu que mesmo com a herança das danças europeias, essas características formais e fraseológicas dos choros apresentam determinadas particularidades.